aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do meu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Tu és o vaso, Ele é o oleiro. Você é vaso, riqueza. Amém, Jesus. Você é vaso. Mas não é qualquer vaso não, né, Fernanda? Não. É um vaso belíssimo, belíssimo. Sim. Bom dia, Bom riqueza. dia. Que bom ter você aqui comigo. Que bom ter a sua companhia. Que bom ter você aqui para a gente receber esse presente da parte do céu. Hoje, como sempre, eu acordei bem cedo e o Espírito Santo, ele me dava a visão de um vaso, mas um vaso enorme, em uma grande mesa. E essa mesa era uma mesa de banquete. Era uma mesa de festa. Então, riqueza, muito em breve, você será o tema desse evento.
Muito em breve vai ser você o centro das atenções nessa comemoração, nesse evento, porque o Espírito Santo, ele me dava a visão de uma mesa, mas uma mesa de festa, de um grande evento. E no centro dessa mesa, um vaso muito lindo, cheio de flores. E esse vaso, o Espírito Santo me dizia: Alda, esse vaso é cada pessoa que vai estar acompanhando o momento de oração. Alda, esse vaso é você, esse vaso é cada pessoa, é a Aldete, a Fernanda, é a Gebane, é a Vera, é a Ana, é cada pessoa, a Maria, é cada pessoa que vai estar acompanhando essa live, esse momento de oração. Hoje, riqueza, nós vamos então para nossa 17ª semana de oração. Olha, parece que foi ontem, né? Que nós começamos essa jornada. E a semana que vem, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos fazer esse encerramento. Então, como um vaso que o oleiro ele vai moldando, assim o Senhor foi trabalhando desde o início do ano. E tudo isso que tem acontecido, esse processo dolorido com essa pandemia, essa quarentena, né? Então tudo isso foi o trabalhar de Deus, tudo isso foi o moldar. Então, em muitas áreas da nossa vida, esse vaso, ele pode ter se quebrado e pode ter sobrado cacos profissionais, cacos emocionais, cacos espirituais, pode ter sobrado caquinhos para lá, caquinhos para cá, mas hoje te diz o Senhor: levanta-te, dispõe-te e desce, vá à casa do oleiro, porque lá eu vou ter um tete a tete contigo. Lá na casa do oleiro eu tenho um assunto a tratar, eu tenho algo para falar ao teu coração. Por que, vaso? Você é um vaso, riqueza, porque você tem valor. Você pode estar em pedacinhos, mas você ainda é vaso. Então hoje o convite e a convocação do céu para minha vida e para sua vida diz assim: levanta-te, dispõe-te, prepare, arranje as coisas aí, arrume a mala, arrume tudo que tem que ser arrumado aí, coloque, organize, porque é hora que o Espírito Santo vai te ajudar a colocar tudo no devido lugar. E eu te pergunto hoje, quem que é, esse oleiro? Quem são esses oleiros na nossa vida? Eu pergunto para você, o que você fazer da sua vida? Você trabalha com terapias? Você é terapeuta, psicólogo, médica? Você é professora? Você trabalha com esse mundo digital como a Aldete, né? Você trabalha como secretária, como a Fernanda? O que você faz? O que você decidiu escolher fazer na sua vida? Você é coach como a Ana Paula? Você é terapeuta como eu? Você trabalha com pessoas, ajudando as pessoas no desenvolvimento humano? O que você decidiu fazer? Você decidiu administrar uma empresa? Você decidiu cuidar da sua casa? Você é dona de casa? O que você decidiu fazer?
Porque hoje é o Espírito Santo. Ele dizia ao meu coração: diga para elas, Alda, diga para eles que eles são os meus oleiros nessa terra. Você, Fernanda, você é uma oleira de Deus aqui no Instituto Iotec. Você, Marilda, eu desconheço, eu amo todas as pessoas que organizam as casas. Eu acho isso uma arte, mas a Marilda, ela é uma artista. Eu desconheço alguém assim. Ela é uma verdadeira personal organizer. Ela vive o propósito, a missão dela nesse mundo quando ela adentra as empresas para organizar as nossas casas. Então você, minha linda, você é uma oleira de Deus nesse mundo. Cada um de nós somos um oleiro, uma oleira. E o que o oleiro faz? O oleiro, ele fabrica objetos de barro, não é? Objetos que ele trabalha lá na olaria. E ele vai fabricando de uma forma até industrial. Ele vai industriando, como eu falo, né? Ele vai industriando os vasos, ou seja, ele vai moldando, ele vai orientando, ele vai conduzindo, ele vai trabalhando. E é isso que o Espírito Santo dizia ao meu coração, que você faz todos os dias, quando você conversa com uma pessoa, quando você faz seus atendimentos, quando você limpa essa casa, quando você organiza os documentos dessa empresa, quando você entra no mundo aí digital, quando você faz exatamente isso que você faz aí na sua clínica, no seu espaço, na sua escola, no seu salão de beleza. Quando você está lá fazendo as massagens, você está cuidando da pele, do cabelo das pessoas, e aí você está conversando. E cada palavra que sai da sua boca é a instrução, a informação do céu que vem, passa por você e chega nessa pessoa, que muitas vezes as pessoas sentam aí no teu espaço, na tua maca, na tua cadeira, e elas estão como caquinhos, quebradas, destruídas emocionalmente. Então o oleiro ele vai conduzindo, o oleiro ele vai moldando, o oleiro ele vai ensinando, o oleiro ele vai moldando. Então hoje o convite do céu para cada um de nós é: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus falou dessa maneira. Foi esse convite que o Senhor fez para Jeremias. Qual o oleiro que você precisa hoje? Na sua arte, na sua costura, nisso que você faz no seu dia a dia. Você tem sido um instrumento do céu, viu, Maria? Tenho muito amor por você, pela sua família, Maria Silvestre, muita admiração. Você é um instrumento, você sempre foi um vaso, um instrumento de Deus, você, sua família, viu? Tenho muito amor por vocês. E qual o oleiro que eu, Alda, preciso hoje? Qual o oleiro que você precisa hoje? Quantos e quantos profissionais que trabalham servindo a Deus? Eu conheço uma infinidade de profissionais que trabalham em nome de Cristo, que trabalham para Cristo. São médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, professores.
quantos e quantos profissionais trabalham em nome de Deus, e o Espírito Santo confirmava o meu coração assim: diga para eles, Alda, que são esses profissionais que trabalham em meu nome, que são os meus oleiros. Eu vou usar, Alda, desses profissionais para moldar os meus vasos, para ajudar os meus vasos. Eu sei, Riqueza, que você tem orado, muito. Eu sei disso, porque eu tenho orado muito também. Você tem clamado a ajuda de Deus. E hoje, a resposta que você pediu é a seguinte: levante-se, dispõe-se, desça à casa do oleiro, procure ajuda. Procure ajuda, Riqueza. Se você precisa de uma terapia, procure a terapia. Se você precisa de um psiquiatra, um médico, um retiro, uma conversa, um aconselhamento, não fique mais paralisada aí, desanimado não. Procure ajuda, porque essa pessoa que você sabe que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus, esse psiquiatra, esse médico, esse terapeuta, esse coach, esse professor, esse conselheiro, essa pessoa vai ser usada por Deus para te ajudar. O oleiro, ele coloca ali sobre as rodas aqueles caquinhos, e daqui a pouco o vaso ele tá todo moldado de novo. E o Espírito Santo me dizia: Alda, existem traumas, bloqueios, existem fobias, existem desesperos emocionais, angústia, para serem colocadas sobre a roda. E de repente, é naquele espaço, é naquela clínica, é naquela sessão terapêutica que você vai conseguir se refazer, porque Deus vai usar o oleiro dos oleiros, que é Deus, vai usar daquele oleiro, daquele profissional, para trazer harmonia, paz, saúde para o teu espírito, para a tua alma. Então, decida. Hoje o convite para mim e para você é: não aceite menos do que você merece. Não aceita menos do que aquela mesa linda, aquele banquete maravilhoso, porque tem que combinar. O vaso que você é tem que combinar com a mesa, tem que combinar com a estrutura. Quando a gente vai ver um vaso para uma festa, ele é imponente, ele é poderoso. E o Espírito Santo dizia ao meu coração que você é um vaso, mulher, que você é um vaso, homem de Deus, muito lindo, muito poderoso. Então, a partir de hoje, essa mesa, esse lugar, essa equipe, essa empresa tem que ser compatível. A mesa compatível com a beleza do vaso que você tem, que você é. Então, levante-se, dispõe-se e desça o oleiro que você vai precisar. Deus já sabe de todas as coisas. E o oleiro que você precisa já está aguardando. O psiquiatra, o psicólogo, o professor, esse conselheiro, esse coach, esse terapeuta. Deus já sabe de todas as coisas. Essa pessoa já aguarda. E essa sessão, essa consulta será maravilhosa. Esses caquinhos serão colocados sobre a roda, e esse grande profissional que é um instrumento de Deus nesse mundo, ele vai remodelar,
Ele vai fazer juntamente com você, pela permissão de Deus, essa remodelagem, o vaso novo, conforme você tem pedido para Deus, conforme você precisa, conforme você deseja. Pensa aqui comigo, os caquinhos eram para serem jogados no lixo, mas não precisa você desanimar, não precisa você desistir de você, não desista de você. Você é a única pessoa que não pode desistir. Todo mundo pode desistir de você, mas você não pode desistir de você. Então, seja inteligente. O Espírito Santo dizia assim: Alda, seja inteligente. Quando você quebra a perna, você joga a perna fora, Riqueza? Claro que não, né? O que a gente faz? A gente vai lá na olaria. Que olaria, Alda? A gente vai no hospital. Nós vamos procurar um médico. Nós vamos procurar cuidar daquele machucado, daquele ferimento, até a perna ficar boa novamente. E do mesmo jeito acontece com o nosso emocional. Não é para você ir embora desse mundo, não é para você pensar em morte, em suicídio. Para com isso. A perna só quebrou, ela tem conserto. Do jeito que nós vamos procurar um médico certo para curar nossa perna, a gente vai procurar também o oleiro certo para curar o nosso emocional, a nossa alma. Essa angústia tem jeito, essa depressão, essa tristeza, esse desespero tem jeito, tem medicamento, tem o profissional certo, tem terapia, tem ferramentas. Você não precisa ficar com essa dor, você não precisa desistir da sua vida, não. Assim como aquela perna engessada, ela vai se curando a cada sessão, a cada tratamento. Você pode curar a sua alma, você pode curar o seu emocional, Riqueza. Porque as dores da alma, elas deixam o nosso mundo tudo escuro. Quando a nossa alma passa por uma dor muito grande, tudo fica escuro e isso começa a afetar. Isso começa a afetar a nossa volta. E aí nós precisamos de luz novamente. E verdadeiros encontros com Deus, verdadeiros encontros com Cristo, acontece dentro das igrejas, acontece dentro dos consultórios, acontece dentro até de ônibus que você viaja, de avião que você viaja, porque Deus, Ele marca encontros aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. O que Ele disse para Jeremias? Levanta-te, desce e vá à casa do oleiro, que lá você vai ouvir as minhas palavras. Lá eu tenho um tratar com você, na casa do oleiro. Então, Riqueza, Deus, Ele quer um encontro com você. Cristo, Ele quer um encontro profundo com você. E vai ser diante desse oleiro que você precisa. Você precisa de um advogado? Então esse encontro vai ser lá. Vai ser lá na sala, no escritório dele. Você precisa de um aconselhamento? Então vai ser lá. Vai ser lá nesse horário que você agendar, que você vai marcar. Então, os nossos espaços, as escolas, os hospitais, os nossos espaços terapêuticos, as clínicas, as nossas igrejas, as nossas comunidades, são verdadeiras fábricas onde os oleiros trabalham
tratando cada caquinho, pegando os caquinhos, colocando nessa grande roda, porque o meu trabalho é uma roda e eu trabalho sobre essa roda incansavelmente. O teu escritório, a tua empresa, a tua escola, a tua clínica é uma grande roda e você tem trabalhado incansavelmente, e o oleiro do oleiro tem operado através das suas mãos, da sua voz, da sua sabedoria, da sua oração. Essa live é uma live diferente. O Espírito Santo dizia assim para mim: Alda, diga isso para os meus vasos, porque eu não quero mais os meus vasos em caquinhos. Eu quero os meus vasos fortes. E diga isso para eles, Alda, porque eles são fortes realmente e eles vão suportar o que você vai falar. Eles vão buscar ajuda. Eles têm capacidade de suportar as etapas. Alda, diga para eles, porque eles vão se levantar. Eles vão se dispor. Riqueza, joga fora esse objeto que às vezes você pensa em se autoflagelar, em se cortar. Joga isso fora. Você não precisa disso. Você é um vaso. Você é preciosa aos olhos de Deus. Tem tantos lugares que você não conheceu, que você ainda vai conhecer. Ontem eu atendi o Pedro. Ele é uma riqueza. O Pedro, ele dizia: Alda, eu nunca pensei em suicídio. Ele tem 12 anos. Sabe por quê, Alda? Porque eu tenho muitos lugares para conhecer. Eu sei que eu tenho muitas pessoas que eu vou conhecer nesse mundo. Então eu uso das palavras do Pedro para dizer para você: não desista da sua vida. Você tem tantos lugares para conhecer. Você é como um vaso, e quando você chegar nesses lugares, você vai decorar esses lugares. E diante de outros vasos, você vai poder participar de grandes eventos, de grandes festas e comemorações. Tem vasos preciosos aguardando você. Vasos combinam com outros vasos e vai ser uma combinação perfeita. O seu vaso com esse vaso que já espera você. Então não desista da sua vida. A sua vida é muito preciosa para a humanidade, e você é um oleiro. Você tem uma fábrica. Você vai ter uma fábrica, uma indústria, porque vai passar muitas pessoas pela tua vida, vai passar muitas pessoas no teu caminho, vai passar muitas pessoas na sua jornada, no seu caminho da vida. E você vai aguentar. Você vai aguentar essas etapas. Prepare-se. Arranje, arrume, coloque, organize. Porque se a gente não fizer isso por nós, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa empresa, pelo nosso trabalho, as pessoas, elas não vão conhecer o reino de Deus. E muitas vezes nós vivemos tão tristes, tão amargurados, tão encacos, que nós não anunciamos o reino de Deus. Não. E hoje é tempo de refazer, de pegar esses cacos e moldar novamente o vaso, para que a minha vida e a sua vida seja um testemunho, seja para a honra e glória do Senhor, porque os seus amigos precisam querer ser como você, os seus filhos precisam querer ser como você e ter uma vida como você tem. E essa reconstrução, ela virá por esses dias,
muito dizia e confirmava o Espírito Santo no meu coração. Mas não vai ser nada turbulento, não. Vai ser tudo sereno, tudo tranquilo. Porque o oleiro, ele tem tranquilidade, ele não tem pressa, ele é uma pessoa serena, com muita tranquilidade. O oleiro, ele pega aqueles caquinhos, coloca tudo ali sobre a roda e aquilo ali vai girando, girando sem pressa, porque a pressa, ela é inimiga da perfeição. E o oleiro, sem pressa, ele vai se entregando à obra, e a roda vai girando, e a roda vai girando, e as mãos vão moldando. Então, eu imagino que a minha vida e a sua vida, ela será moldada, refeita pelo oleiro dos oleiros, usando esses oleiros da terra, só que de uma forma serenada, de uma forma tranquila, porque o nosso coração, ele tem que estar equilibrado. O nosso coração precisa estar em harmonia. E o texto, segundo Jeremias, segundo o livro de Jeremias, diz assim: levante-se, desça, o Senhor Deus. O Senhor Deus leva Jeremias à casa do oleiro para observar como que seria a formação de um vaso. Olha que coisa mais linda. Deus queria que Jeremias observasse como que era a formação de um vaso. Deus queria mostrar para Jeremias o processo. E hoje, Deus mostra para mim e para você como será o processo. A sua nova versão, a minha nova versão. No verso 4 diz assim: como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Eu acredito que Jeremias, naquela manhã, eu acho que era bem de manhãzinha assim, eu acredito que ele se colocou de pé, e eu acredito que ele morava num lugar alto, porque daí ele começou a descer na minha visão, tá? Ele começou a descer aquela montanha, e lá embaixo ficava a casa, a fábrica, a indústria, a olaria. E eu acredito que ali ele chegou e começou a observar o trabalho do oleiro. E ele percebeu que o oleiro pegou o barro, colocou ali sobre a roda, e com as mãos ele foi moldando e estava quase pronto. E aí o vaso se desfez. E aí, com toda a paciência, o oleiro, ele começa a moldar novamente. Então, olha aqui para mim. Você pode estar passando por batalhas, por guerras. Você pode estar como um vaso todo quebradinho, em caquinhos, mas tem jeito. Hoje eu tô aqui para dizer para você que tem jeito. Então, não fique mais deitada, não fique mais sentada, triste. Pare esse processo e comece um novo processo. Levante-se, dispõe-se e desça a casa do oleiro. Fale com essa pessoa que você tem que falar, você já sabe que você tem que falar. Peça ajuda. Terminando a live, entra no Google, faça pesquisa, ligue, peça informação. Não aceite mais essa realidade. Não aceite. Busque um profissional que trabalha para os oleiros dos oleiros. Não se acomode, não aceite mais isso, não fique esperando, não brigue mais, não fique se lamentando.
Não fique mais chorando, não fique mais reclamando, porque Deus tem pressa. Deus quer ver você, um vaso forte, um vaso fortalecido. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Como um vaso, ele fazia de barro que se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, de 1 a 6. Que coisa mais linda, né, riqueza? Se você ainda está nessa empresa, se você ainda está nesse casamento, se você ainda está nesse lugar, é porque ainda está valendo a pena você ficar. Mas não acomode com essa situação. Entre no processo, porque o Espírito Santo, ele trazia para mim o processo que o oleiro faz, o processo que o oleiro ele faz ali na fábrica até o vaso ser construído. E o primeiro passo do oleiro é escolher o barro. Você sabe que existem centenas de variedades de barros. Você sabe disso. Mas apenas 8, segundo os geólogos, segundo os estudiosos, centenas, presta atenção. Mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Tá entendendo? Isso é mistério de Deus com você. Então, se o oleiro, ele pega um barro que não é para ser feito o vaso, ele vai colocar ali, ele vai gastar horas ali na roda, ele vai se cansar, e aquilo ali não vai virar vaso, porque não é todo tipo de barro, não é todo tipo de barro que serve para fazer vaso. Então, a primeira coisa é escolher o barro. Centenas, apenas 8 tipos. Olha que coisa mais linda. É muito lindo. É muito lindo que eu estou falando aqui. Eu sinto a presença de Deus, e vem tantas informações ao meu coração e na minha mente que não dá para traduzir tudo, mas o Espírito Santo diz assim: viva o processo do oleiro, escolha o seu barro. Não tem problema o que foi até agora, se você gastou uma vida, uma década ali em cima da sua roda e não virou vaso. Não tem problema, porque hoje a gente sabe que existem tipos de barros certos para moldar o vaso. E aí, escolhendo o barro, a gente pode ir para o passo número 2, porque se a gente não escolher o barro, nem ir para o número 2 a gente consegue ir, nem ir para o processo número 2, o passo 2 a gente consegue ir, porque o passo número 2 é
é peneirar. Depois que você escolhe esse barro, o oleiro, ele começa a peneirar, tirar desse barro as pedrinhas, tirar os galinhos secos, tirar todo o lixo. É um processo representando que por mais que eu seja um barro bom, por mais que você seja um barro bom, você vai ter pedrinhas ali, você vai ter galinhos ali, você vai ter uns lixinhos ali, mas é possível. Se você for um barro bom, significa que é possível pôr na peneira, peneirar e tirar essas coisinhas, porque todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm seus traumas, seus bloqueios, mas se você for um barro bom, passado na peneira, vai ficar perfeito, perfeito para a gente ir para o passo número 3. E o que é o passo número 3, Alda? O passo número 3 é quando o oleiro, ele começa a jogar um pouquinho de água naquele torrão seco. Ele começa a umedecer aquele torrão, e aquele torrão seco de barro vai umedecendo e ele vai amassando, ele vai pisando para ficar como uma liga, como uma argila, para ficar como se fosse uma massa. É um processo. É o terceiro processo. Então a água traz vida. E muitas vezes nós nos transformamos em torrões, porque a vida machuca tanto, a vida dói tanto. E aí a gente começa a se defender, a gente começa a usar uma armadura, a gente começa a ficar duro com as coisas. E aí o terceiro passo é o momento que o oleiro, ele joga uma aguinha, joga a vida, e aí vai umedecendo, e aquilo ali vai virando uma massa de novo, uma massa bonita, uma massa gostosa, uma massa maleável, porque às vezes a vida fere numa proporção que a gente não tem vontade de acreditar mais. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, acredita, aposta em você, dá uma chance para você, tenta mais uma vez, se entregue ao processo, porque se você se entregar ao processo, você vai conseguir chegar no quarto passo. E o quarto passo é quando o oleiro, ele pega aquele barro já flexível, aquela massa, e ele coloca num período de curtição. E ali o barro vai ficar curtindo por um bom tempo. Vai ficar ali sozinho, curtindo. E esse tempo é um tempo de espera. É um prazo para cada barro. Tem um ponto e o oleiro, ele sabe o ponto, mas cada barro ele vai ficar um tempo, ou seja, eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo de se aquietar, de ficar ali curtindo o processo de recomeço, de se refazer. Leva um tempo e cada um tem o seu tempo, e isso também é abençoado, isso também é sagrado, isso também faz parte do processo de cura. E feito isso, nós vamos para o quinto passo, quando o oleiro ele percebe que aquela massa, aquele barro, ele está no ponto, ele vai colocar sobre a roda. Olha que coisa mais linda! Ele coloca sobre a roda e ele começa a moldar.
E essa modelagem é de acordo com a vontade do oleiro. É conforme a vontade de Deus. Se você se permitir, se você acreditar, se você se envolver nesse processo, você vai sentir que as mãos de Deus estarão moldando o seu caminho, o seu destino, o seu caráter, a sua mente, o seu coração. Esse curso, esse retiro, essa terapia, essa conversa, esse negócio vai ser, as mãos serão como as mãos de Deus moldando a sua vida. E ali, nesse quinto passo, a vontade do oleiro, ele começa a trabalhar o barro. Ele começa a moldar do jeito que ele quer, segundo a vontade do oleiro. E feito isso, o oleiro leva o processo para o sexto passo. E o sexto passo nada mais é do que a secagem. Então o oleiro vai colocar aquele vaso na sombra. Não é no sol não, na sombra, para que ele vá enxugando devagarinho. E conforme ele vai secando, ele vai enxugando, ele vai ficando forte, ele vai ficando resistente. Olha que coisa mais linda! E aí finalmente, o oleiro, ele coloca o vaso, seu vaso, no último passo do processo, que nada mais é do que o forno. Aquele vaso maravilhoso vai ao forno, e esse forno ele é aquecido gradativamente, ou seja, vai aumentando, esse fogo vai aquecendo devagarinho, aquecendo, e ali no fogo vai sendo purificado o vaso de todas as impurezas internas que aparentemente a gente não vê. Todas as impurezas ali, naquele fogo, no mais alto grau, aquelas impurezas ali vão ficando, e ali ele se transforma em um vaso lindo, forte e útil. Você é um vaso riqueza. Você, mulher, se você soubesse, se desse para mim descrever o vaso que o Espírito Santo me dá em visão, eu descreveria. É que não consigo descrever para você, mas eu posso dizer que você é um vaso muito útil nas mãos desse grande oleiro dos oleiros. Você é uma preciosidade, você tem valor, você é uma raridade nesse mundo. E vamos tirando esse orgulho, vamos tirando esse ego de lado, porque o vaso ele não se molda sozinho. O vaso precisa dos oleiros e dos oleiros que o oleiro dos oleiros usa. Vamos tirando esse orgulho, vamos buscar ajuda, vamos buscar ajuda. E se essas pessoas que trabalham com a gente, essas pessoas que moram com a gente, essas pessoas que convivem com a gente, também precisam de ajuda, nós vamos conversar com essas pessoas. Talvez seja a hora de uma boa conversa, e de uma conversa sincera, onde a gente possa dizer para a pessoa: chega, porque a sua escuridão,
os seus caquinhos estão contaminando toda a equipe, todo o ambiente. Então, nós vamos dizer para as pessoas: levante-se, dispõe-se e desça. Dê um basta a essa vida medíocre, dê um basta a essa angústia, dê um basta a essa tristeza, dê um basta a isso que tanto tem ferido o seu coração e a sua alma. Tenha atitude e avise as pessoas aí da sua casa, avise as pessoas dessa equipe, dessa empresa, avise. E se essas pessoas concordarem, meu Deus do céu, já pensou? Você poder agendar uma sessão, uma consulta, agendar um psicólogo, um aconselhamento. A Jusceli, ela mora fora, eu chamo ela de Jussa, ela mora fora. Eu esqueci a cidade agora. Ela até tá aqui com a gente. E ela trouxe uma pessoa lá da cidade onde ela mora aqui pro instituto, porque ela viu que essa pessoa estava em caquinhos e através da terapia o oleiro dos oleiros pôde ajudar essa pessoa. Então, se essa pessoa aceitar, pensa a riqueza, a grandiosidade do que vai acontecer aí, mas depende da aceitação dessas pessoas. E você é um grande oleiro, homem de Deus. Você é uma grande oleira. Nesse mundo, a sua vida não pode mais estar em cacos. A sua vida não pode estar mais em miséria, nesse emaranhamento, porque você não trabalha para a glória do diabo, não. Você trabalha para a honra e glória do Senhor Jesus. E a olaria de Deus é o que vai ser a sua empresa. A olaria de Deus é o que vai ser a sua casa. A olaria de Deus é o que vai ser a sua vida. E nesse vaso novo, você vai carregar, né, Fernanda? Os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo vai começar a trazer para sua vida a ordem, o amor, a motivação, né, Fer? Sim. A criatividade, a sabedoria, a alegria, a fé, a coragem, a paz. Porque assim como barro na mão do oleiro, assim é você, assim sou eu, na mão de Deus, na mão do Senhor. Então, riqueza, a partir de hoje, seja esse movimento, seja esse moldar nesse seu negócio, nesse seu relacionamento, na sua vida, né, Fernanda? Isso mesmo, para se tornar um belo vaso, né? E vamos colocar tudo isso na presença do Senhor, louvando assim. Vá colocando tudo na presença de Deus. Coloque o seu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua casa, a tua empresa. Sim, ó Deus, nós nos entregamos a Ti, ó Pai, como vasos, como eu barro. aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, mas não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que está. Retire tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro.
preciso for, em tuas mãos, Senhor. Verdade, Deus. Sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Verdade, Deus. Amém, Verdade, Jesus. Deus. Desejo uma semana muito abençoada. Que você seja oleiro. Que você seja vaso. Vaso primeiro para você, depois para sua equipe, para sua família, né, Fernanda? Isso mesmo, que assim seja. E que você tenha um restante de semana abençoado. E muitas bênçãos, viu? Gratidão pela sua Gratidão. companhia. Bênçãos ó, multiplicadas. Gratidão, viu? Gratidão.